Olá, meu nome é Cassius e esse é o curso de Física na frente 2. Hoje vamos começar com o assunto de termologia. Primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cassius Vinícius Diniz, tenho 18 anos, fiz ensino médio no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp e atualmente estou no segundo ano de Engenharia Aeronáutica na USP em São Carlos. Durante a frente 2 de Física, vamos trabalhar os conteúdos de termologia, de termodinâmica e mais para frente de mecânica celeste. O que é termologia, para começar isso? Termologia é o estudo da temperatura, do calor e de como eles influenciam os corpos. Desde medição de temperatura, o equilíbrio térmico em um sistema em que a transferência de calor, a dilatação térmica que acontece quando um corpo é aquecido ou resfriado, a mudança de volume dele, e também a mudança de estado físico, de sólido para líquido para gasoso. E hoje a coisa mais importante que eu gostaria de trabalhar é o que é a temperatura. A temperatura é uma grandeza física que ela é usada para quantificar quanto de energia térmica um corpo tem a nível molecular. A energia térmica nada mais é do que a energia cinética ao nível dos átomos. Quanto mais energia cinética o átomo tem, mais ele vai ficar se mexendo, balançando, vibrando. E essa vibração é medida como energia térmica, na forma de temperatura. A temperatura aumenta conforme a agitação dos átomos aumenta. Ou seja, um bloco de gelo tem seus átomos bem paradinhos. Agora, um vapor de água tem átomos bem livres e se movimentando bastante. Para medir temperatura, utilizamos escalas. E no mundo existem 3 escalas que são mais utilizadas: a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Existem muitas outras escalas que têm usos mais específicos ou nem são mais usadas. Eram mais usadas antes de se ter um padrão mundial. E o padrão mundial é a escala Celsius, a escala de temperatura mais utilizada. Ela se baseia nas mudanças de estado físico da água. A 0 graus ocorre a mudança da água congelar ou descongelar. E a 100 graus, a mudança dela evaporar ou se liquefazer. Todas as outras temperaturas são baseadas nessas duas. A partir desses 2 pontos fixos, foi dividido em 100 partes e todas as outras temperaturas da escala se baseiam em seguir essa variação de 100 partes. A escala Fahrenheit era mais utilizada em poucos países no mundo e embora se tenha muitas histórias sobre isso, não se tem uma certeza de quais foram os pontos utilizados exatamente pelo Fahrenheit, que era o nome do cientista que criou essa escala, para se basear nela. A água, na escala Fahrenheit, ela tem o seu ponto de fusão, ou seja, quando passa entre o estado líquido e sólido, a 32 graus. E seu ponto de ebulição entre o líquido e o gasoso em 212. E é muito importante você ter esses pontos, porque são os pontos de referência na escala Celsius. A partir desses pontos, nós conseguimos estabelecer uma relação para converter de uma escala para outra. Outra escala extremamente usada no mundo é a escala Kelvin. É importante ressaltar que a escala Kelvin não é um grau Kelvin, porque o grau está ali porque aquelas escalas não são absolutas, ou seja, elas têm um zero, temperaturas acima e abaixo dele. Porém, a escala Kelvin foi feita de modo que o seu zero seja
o zero absoluto, ou seja, não existe nenhuma temperatura negativa na escala Kelvin. Por ser uma escala absoluta, ela tem diversas aplicações científicas. Por exemplo, em cálculos de química, por exemplo, que temperatura é uma variável, em geral se usa a escala Kelvin, justamente por ser uma escala absoluta. Além disso, o Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional, apesar da escala Celsius ser a mais utilizada no dia a dia na maioria dos lugares. A escala Kelvin tem uma propriedade de a sua variação de um grau para outro ser igual à da escala Celsius, ou seja, um aumento de 1 grau Celsius é o mesmo que o aumento de 1 Kelvin. Para se fazer a conversão entre essas escalas, como eu disse, nós utilizamos os dois pontos que nós temos de referência, que são os pontos de fusão e ebulição da água. A partir desses pontos, nós podemos pegar uma temperatura T qualquer e perceber que existe uma relação de proporção entre a diferença entre os valores conhecidos e a diferença entre um dos valores e o valor que queremos converter. Com isso, nós colocamos a diferença entre eles. O valor que nós estamos querendo converter menos o menor valor que nós temos conhecido sobre o maior valor que temos conhecido menos o menor valor que temos conhecido. Isso em ambos os lados, em os valores equivalentes. Com isso, podemos desenvolver e chegar à relação de 1,8 Celsius mais 32 resulta na temperatura em Fahrenheit. Ou podemos fazer a temperatura em Fahrenheit menos 32 e dividi-la por 1,8 para chegar à temperatura em Celsius. Essa é uma fórmula muito importante para fazer essas conversões e é o jeito mais fácil de fazê-la. Mas não é preciso decorar ela se você souber como se chega nela, que foi o que acabamos de demonstrar. Porém, muitas vezes, muitos exercícios pedem que você faça cálculos de conversão de escalas entre escalas que não existem ou que são menos usadas, e com isso é necessário pensar como fazer essa conversão para duas escalas quaisquer. Bom, você utiliza o mesmo princípio de proporção entre valores conhecidos e o valor desconhecido, e com isso consegue montar uma igualdade entre as razões. No exemplo aqui, utilizamos duas escalas, a escala de graus azuis e a escala de graus vermelhos. E estabelecemos duas temperaturas, T0 e T1. T0 e T1 são definidas tanto na escala de graus azuis quanto na escala de graus vermelhos. Com isso, podemos montar uma proporção entre elas e o nosso valor desconhecido, que estamos tentando converter. Com isso, conseguimos chegar nessa igualdade de razões que pode ser generalizado para qualquer mudança de escala que desejamos ou precisemos. E aqui um exemplo com duas escalas quaisquer desconhecidas. Aqui temos a escala de grau A e a escala em graus B. Na escala de grau A, 40 graus A são equivalentes a 25 graus B, enquanto 180 graus A são equivalentes a 400 graus B. Para estabelecer a conversão entre elas, basta criar essa proporção de 180, a diferença entre 180 e 40 e a diferença entre TA e 40.
E a mesma coisa na escala em B. 400 menos 25 e T menos 25. Com isso, nós estamos nada mais nada menos que calculando um módulo entre elas. Com isso, conseguimos estabelecer a igualdade entre as razões e chegar numa igualdade que permite converter essa escala. Isolando um dos termos da temperatura, conseguimos chegar numa função para fazer essa conversão. Agora tem esse outro exemplo que eu gostaria de falar, que caiu numa prova de uma universidade no Ceará, que um estudante construiu uma escala de temperatura E, ou seja, uma escala qualquer que está sendo criada só para esse problema, atribuindo um valor de 0 grau E à temperatura equivalente de 20 graus Celsius, e o valor de 100 graus E à temperatura equivalente a 104 graus Fahrenheit. Com isso, nós temos duas temperaturas que nós conhecemos e conseguimos encontrar uma temperatura equivalente nas escalas que a gente conhece. Quando um termômetro graduado na escala I indicar 25 graus E, um termômetro na escala Fahrenheit indicará. Então, gostaria de observar que a gente tem essas informações. Nós temos o que 0 grau E dá 20 graus Celsius e 100 graus E são 104 graus Fahrenheit. A pergunta nos pede quanto será o valor de 25 graus E em Fahrenheit. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar quanto é 20 graus Celsius em graus Fahrenheit, porque assim nós teremos temperaturas em E, temperaturas em Fahrenheit e fazemos uma conversão direta entre essas duas escalas. Para isso, o jeito mais fácil é utilizar a fórmula de conversão que a gente obteve agora há pouco, de 1,8 na temperatura em Celsius mais 32 da temperatura em Fahrenheit. Substituindo pelos valores que o problema nos dá, nós chegamos à temperatura de 68 graus Fahrenheit. Com isso, nós conseguimos montar a mesma regra de igualdade entre as razões que a gente tinha montado antes. A temperatura em E menos 0 sobre 100 menos 0. Enquanto do outro lado a temperatura em Fahrenheit menos 68 sobre 104,68, que são as temperaturas que o problema nos deu. Resolvendo essas frações, nós chegamos nessa fórmula de conversão. 36 vezes a temperatura em E, dividido por 100, mais 68 é igual à temperatura em Fahrenheit. Substituindo pelos valores que o problema nos dá, nós conseguimos chegar na resposta de 77 graus Fahrenheit, que é a alternativa B do problema. Conversão de escala é isso. Espero que vocês tenham entendido bem o conceito de temperatura lá do começo, porque isso é importante. Esse tipo de pergunta sobre esse tipo de conceito às vezes aparece. Obrigado pela atenção e até mais.